Salve, salve, nação azulina, uma boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativos com notícia diária do Leão Azul Paraense. Mandar um abraço para todo mundo que acompanha nosso trabalho, né? Na rua aí o pessoal nos reconhece e pede aquela foto, pede aquele abraço, aquele carinho, né? E a gente agradece de coração, né? A gente acaba até esquecendo alguns nomes, né? Graças a Deus são muitas pessoas que vêm até a gente falar de futebol, falar do atual momento do Clube do Remo, né? Eles querem saber o que eu acho, o torcedor quer saber o que eu acho, o que está acontecendo, né? Além dos vídeos, logicamente, que são editados, tem 9, 10 minutos, né? As nossas lives não, 2, 3 horas, inclusive hoje vamos fazer de tudo para fazer uma live hoje à noite, né? Então, quando encontra a gente pessoalmente, a pessoa bate um papo, né? Senta, toma um refrigerante para saber, né, o que está acontecendo do Remo e a minha opinião, a minha esperança ou não perante esse acesso do Remo. É por isso mesmo que eu vou gravar esse vídeo hoje para falar sobre, né? E eu vou dar a minha opinião e vou querer saber de vocês aí nos comentários embaixo. Remo sobe, não sobe, o que está faltando? Tem chances, a tabela tá aí. Se isso não é a mão de Deus, pessoal, só a pessoa sendo ateu mesmo, né? Porque o time perde, fica em quinto. O time empata, fica em quinto. Tá todo mundo ajudando o Remo. O Remo deve perder uma posição hoje, né? E no máximo para sexto. Mesmo assim, 3 pontos do quarto colocado, né? Então, pô, gravei até um vídeo sábado falando sobre a Série B mais fácil dos últimos anos, sem comparação alguma, tá? Vou pedir para vocês deixarem o like pra gente, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam enxergar a nossa opinião, opinião sensata, né? Vendo os números, vendo o que o Remo tem, o que o Remo precisa e aonde, logicamente, o principal, aonde o Remo pode chegar ou não. Deixa o teu like, te inscrever no canal, faz isso aí, pessoal, é importante. Eu vou colocar a tabela da Série B aí para vocês na tela de vocês, na televisão, no celular. Incrivelmente, incrivelmente o Remo está em quinto. Deve perder uma posição hoje, né, ali pro Cuiabá e tal, ficar em sexto. Vamos lá. Mas o Remo está em quinto e praticamente aí 16 times já jogaram. Faltam 2 jogos hoje. Pessoal, olhem essa tabela. Todo mundo com 20 jogos e o Remo em quinto. 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, apenas 4 derrotas, 22 gols marcados, 19 sofridos, saldo de 3. Esse é o Remo atual. Lógico que esses números, em algum momento, e eu vou fazer isso, eles precisam ser desmificados pelo que eu vou falar aqui. Quem me acompanha lá atrás, os mais antigos aí, quando nós fizemos uma análise ali, eu e o Dr. João, lá no início da Série B, em meados de abril, né? Eu acho que até tenho esse print no meu celular, no computador, vou procurar para trazer na live hoje à noite. Eu falei que o Remo para mim era meio de tabela para cima, 19º, oitavo, meio de tabela. Pelo elenco que tinha formado na época, hoje o elenco até é melhor, mas falta algumas coisas e eu vou explicar daqui a pouco, e mais ainda na live hoje à noite. Então o Remo em quinto, se acabasse a competição hoje, não me decepcionaria. Me deixaria triste saber que o Remo não subiria de divisão por causa dos seus próprios percalços, dos seus próprios erros, de infantilidades, amadorismo que está acontecendo dentro do Remo e eu vou já explicar. Então, se o Remo não subisse hoje, ele ia dizer: é o que eu esperava, pô, de décimo. Foi que terminou até em quinto, terminou bem. Ficaria triste. Porque eu já falei, o Remo subindo, tudo nosso nada deles vai junto. Tudo nosso nada deles ganha com isso. Os outros canais de YouTube ganham com isso. O Remo, não preciso nem falar. Isso aí é óbvio, 1 mais 1 é 2. A gente olhando para essa tabela e desmificando números, a gente consegue ver que ela é bastante equilibrada. Remo está a 3 pontos do G4. Né? Estava apenas por critério a rodada passada, porém conseguiu ainda terminar em quinto e vai no máximo ficar em sexto. Só que se a gente olhar só para esses números, às vezes os números são exatos, principalmente no futebol, né? É o que está aí. Mas a gente tem que pensar que faltam
18 rodadas. É muita água para passar debaixo dessa ponte. Se foram aí 50%, 55% do campeonato, perdão. E a gente entende que tem muito jogo. Restam aí 56 pontos. 54 pontos, perdão. 54 pontos. É ponto pra caramba, é jogo pra caramba. Logicamente que se a gente olhar para a tabela, o Remo não tem gordura. O Remo, inclusive, precisa correr atrás do quarto, do terceiro. A pontuação para o terceiro é 5 pontos. Para o quarto é 3. Para o líder e para o vice são 8. Já é mais difícil pensar em título. A questão é 2 pontos. Como o Remo vai conseguir tirar essa vantagem? O Remo tem capacidade para tirar essa vantagem? O Remo tem time para tirar essa vantagem? O Remo tem treinador para tirar essa vantagem? O Remo tem dinheiro, tem direção? Isso tudo envolve o lado do futebol. E aí, esquecendo a tabela e lembrando apenas dos jogos, a pontuação que o Remo tem a disputar, a gente tem que entender que é totalmente possível, é totalmente viável subir de divisão. Não estou falando campeão, tá, pessoal? Subir de divisão. Só que o Remo está sem treinador. Não, Theo, o Remo tem o Antônio Oliveira. Está sem treinador. O Remo não consegue evoluir na competição. Desde a época do Daniel, que fique bem claro, mas quando o Daniel estava no Remo, o Remo tinha um patamar, uma linha contínua que era seguida. Não que o time estava voando. Não, mas o Remo andava aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Hoje o Remo anda nessa linha, cai, ladeira abaixo. Aí sobe um pouquinho, cai mais um pouco. O Remo não mantém mais essa linha de competitividade dentro da competição. Dentro de uma Série B equilibrada, que você precisa se manter equilibrado para conseguir seus objetivos. E subir essa linha para não correr riscos nas 4, 5 rodadas finais, seja de acesso, seja de rebaixamento, dependendo do clube que estiver disputando, tal qual o que eu acabei de falar. O Remo hoje disputa o acesso. O Remo não tem treinador, porque essa linha aqui, ela é seguida e orquestrada pelo treinador. É ele que dá o esquema tático, é ele que mexe errado ou certo no time, é ele que tem que fazer o time jogar. Por isso ele é o treinador. Senão não existiria treinador em time de futebol. Só os jogadores e se vira. O Remo faz uma partida muito boa contra o Goiás, vem em Belém e engana seu torcedor. Aquilo ali foi uma enganação de um absurdo que o torcedor do Remo numa sexta-feira não merece. Lotou o estádio para ver um circo dentro de campo. Culpa do treinador. Culpa sim de alguns jogadores, mas os jogadores não se escalam. Um time que não mostrou evolução tática, um time muito limitado fisicamente, e é algo que me agonia muito. E é o que a gente não pode olhar para a tabela hoje, que quem olha para a tabela, o Remo está em quinta e tal. A gente não pode olhar porque o Remo pode descer mais e mais se continuar dessa maneira. E é 2 palavras que eu vou dizer para vocês. O Remo dentro de casa, não estou nem falando tão fora, mas dentro de casa, é um time que se entrega pouco e se entrega muito ao adversário. Até eu não entendi, vou explicar. O Remo não entrega quase nada para o seu torcedor. O Remo não entrega raça, vontade dentro de campo. Se entregasse, estaria melhor. Aconteceu isso contra o Avaí, quando o Avaí fez 1-0. O Remo se entregou e fez 2 gols rápido no primeiro tempo. E o Remo entrega pouco, se doa pouco em campo e também se rende fácil ao adversário. A Ferroviária, com 15 minutos de jogo, eu estava lá, ninguém me contou, todo o jogo do Remo eu tô lá. É um time que toca a bola, tava tocando a bola de um lado pro outro, fácil, sem marcação, sem linha alta, jogadores desleixados em campos, sem respeito ao torcedor do Clube do Remo, que pagou 50 conto numa arquibancada, 7 horas da noite, pós-férias, todo mundo quebrado, e R$100 numa cadeira.
Isso eu tô falando do ingresso, né? Normalmente o cara vai com família, com mulher e etc, etc. Aí tem Uber, tem gasolina do carro, né? Tem a pipoca das crianças e vai aí por água abaixo o dinheiro do torcedor. Foi feita até uma pesquisa, né? O paraense gasta em torno aí de mais de 40% do seu salário com futebol. Imagina a torcida do Remo, que é a maior do norte. Então, voltando ao raciocínio aqui, é isso que vai fazer o Remo ir à Série A. O Remo não vai conseguir subir de divisão se é um time que não se doa em campo. É um time que se entrega fácil ao adversário. Como é que o Remo vai subir de divisão? Me digam como. Esse quinto lugar, que eu vou colocar na tela de novo, ele tá aí. A Série A tá esperando o Remo, como eu já falei, sobe, sobe, mas o Remo não quer subir. O Remo não quer subir. E aí o Remo vai cair, vai acabar onde? Onde eu imaginei lá no início do ano, meio de tabela. Décimo, 11º, oitavo, sétimo. É um time que pouco perde. Sim, 4 derrotas na competição. Quem menos perdeu aí foi o Novo Horizontino, né? 3. Mas é um time que empata muito. São 9 empates. Com esses empates aí, o Remo não cai. Ganha uma aqui, perde, empata, o Remo não cai. Mas se o desejo do torcedor é subir, já que a diretoria vendeu isso pro torcedor, a diretoria vendeu o acesso. E o torcedor tem que cobrar o acesso até a 37ª, 36ª, não sei até quando o resto da esperança, até a 38ª, se for possível. Mas do jeito que o time tá jogando. Joga um jogo, corre, marca, e o Marcelo Rangel salve, lá na frente o Remo faz o gol. Dentro de casa, uma frouxura só. Os últimos jogos dentro de casa do Remo são nojentos. Remo e Volta Redonda. Que joguinho horrível. Remo mereceu perder. Remo e Cuiabá, tirando o primeiro tempo, o segundo tempo deu sono no Mangueirão. Remo e Avaí, teve que tomar um gol para virar a partida. Remo e Ferroviária, pessoal. Um circo. Foi um circo aquela ali. Os jogadores eram os palhaços. E a plateia jogando pipoca para dentro de campo, milho, né? Para um bocado de galinha dentro de campo. Remo não tem comando, time mal escalado, substituições feitas de maneiras tardias e erradas. O Remo não tem treinador. O Remo com o Antônio Oliveira não vai conseguir subir, a não ser que haja um milagre, como aconteceu ano passado, inclusive com o Rodrigo Santana, quando o Remo subiu da Série C para B. Só que Série C, Série C, Série D, Série D, Série B, Série B, Série A, Série A. São mundos, universos diferentes. Quando não tem jogador, tem treinador. Quando tem jogador, não tem treinador. O que é mais difícil é ter jogador, né? Porque não joga só um, dois, é um elenco. Remo tem jogadores de qualidade. Mas por não ter treinador, são jogadores que fazem o quê? Pinto e bordo. Pedro Rocha tá se achando maior que o Remo. Marrone. Não chuta em gol. Preciosismo. Davó. Pavani. Joga um jogo bom, 3-4 ruim. Cantilho jogando sozinho nesse meio campo. Caio Vinícius, o homem de vidro. Dá até pra criar, né? Caio Vinícius, o homem de vidro lá pra Marvel. Entendeu? Porque não é possível, o cara joga um jogo, no outro jogo ele só pode jogar 30 minutos. Não serve e manda embora. Muito bom jogador, mas o cara não consegue jogar. Regis não joga. Quando tem a oportunidade de jogar, é expulso no banco de reservas. Isso é falta de comando. Nosso lateral esquerdo é uma tristeza, tal de Sávio. Uma avenida atrás e quando vai na frente não dá um passe para gol, não faz nada. O último jogo bom do Sávio foi o Repá. E lá se vão quase 3 meses. E eu estou falando o Repá do Paraense. 2 meses, quase 3 meses. Então, Marcelo Rangel salva tudo, Camutanga, baita de um zagueiro, Kaique, muito novo, Reinaldo no banco. Não joga. É. Nosso lateral direito, muito bom. No segundo tempo, o treinador tira ele. Pra colocar o Marcelinho que tá com medo de morrer. A gente tem um jogador que tem medo de morrer. Mas não tem como subir, pessoal. Jogador que joga que tem medo de morrer. Já não basta jogadores do Remo que tem medo de dividir uma bola, que tem medo de estar no gol. Agora é jogador que tem medo de morrer. O Janderson, falando em morte lenta, o Janderson. O que o Janderson faz em campo? Todo jogo o Janderson joga.
Quando o Janderson não tropeça nas próprias pernas, ele tropeça na bola. No equipamento de trabalho dele. Ele tropeça na bola. O Janderson não consegue nem sequer correr mais, corre errado. Tem alguma coisa. Cadê o psicólogo do Remo? Não tem? Nasp não tem psicólogo? Falando em Nasp, o Remo contrata jogador. Em vez de jogar, de ir pra batalha, não. O bonitinho, né? Os jogadores mamãezados chegam em Belém do Pará e vão pro Nasp. É reforço muscular, é bananinha na boca, é maçã, é perinha, né? Deve tomar uma sustagem ali no Nasp do Remo. Massagem. Mas que porra é essa que o campeonato tá a todo vapor? O Remo contrata Diego Hernandes, o Nico Ferreira, atacante, trouxe zagueiro, tudo uruguaio. Aí a gente pensa, pô, os brasileiros estão tudo batido, os uruguaios não. Aí vem mais bichado que os caras daqui. Estão tudo no NASP. E o Remo precisando ganhar do Goiás. O Remo precisando ganhar da Ferroviária. Aí o cara olha pro banco, aí até tira um pouco do erro do Antônio. Aí olha pro Jantos, que tá tropeçando na bola. Ele olha pro Caio Vinícius, que joga 30 minutos. E o lateral direito é o que tem medo de morrer. O Remo tá brincando por um acesso. Brincando. Não é nem brigando. Que o Remo tá brigando contra ele mesmo. Mas ele tá brincando com o acesso que tá dizendo: vem-te embora pra Série A. A Série B não te pertence. Não é nem o Remo, é a torcida, né? Aí começou o amor por macho. É o amor por macho nesse Remo. Isso é histórico, né? O cara veio do Rio de Janeiro, Marcos Braz, e começou o amor dele pelo português. Demite o cara, meu. Ele não deu uma entrevista na Remo TV dizendo que era pra bater nele. Então eu vou bater no Marcos Braz, ele pediu. É amor pra treinador é esse. Ele fez isso no Flamengo, ficou um ano sem ganhar nada lá. Era um amor por um português lá que tinha. Até esqueci o nome do cara. Depois que o Jorge Jesus saiu de lá. É esse amor. Amor no futebol não leva a nada. Era um amor do Tonhão com o Daniel Judas. Daniel Ajudas, ó. Bicuda na bunda do Remo. Não teve amor. Olha, dinheiro. E vão ficar com amor pelo português. Já mostrou, tá aí os jogos. O cara tá à frente do time, olha. 8, eu vou repetir, 8 jogos. Me diz um jogo que o Remo jogou bem. Um jogo. Contra o Goiás? Tá. Mas foi tomando pressão do início ao fim. O Remo não consegue propor um jogo. O Remo não consegue subir as linhas. O Remo não consegue fazer nada em campo a não ser contar com as suas individualidades. Um gol do Pedro Rocha, 10 milhões de defesa do Rangel, o Camutanga ganhando carrinho, o Cantilho tentando jogar a bola no lado. É a qualidade que o Remo tem. Mas taticamente é um time morto em campo e fisicamente um time limitado. De outro, esse preparador físico do Remo é fraquíssimo. Manda embora. Não é melhor pagar a rescisão desse preparador físico do Remo horrível e desse treinador do Remo também horrível? Manda esses caras embora. Paga a rescisão, a multa desses caras com o dinheiro que vendeu o Adailton e o Maxwell. Dinheiro do Daniel Paulista. Dinheiro do Papelinho. Cadê esse dinheiro? Já que o Marcos Braz falou que esses caras estão vindo pra cá quase de graça. Paga a rescisão dos caras. Isso é matemática, Marcos Braz e Tonhão. Vice-presidente também, vocês que estão dentro da cúpula principal do clube. Isso é matemática. Tu gastar agora 1 milhão com rescisão, 800 mil, 700 mil, 500 mil. Tonhão falou que a multa do Portuga, do Bacalhau, é pouco. Então não deve ser mais de 1 milhão, 500 mil por aí. Vamos colocar 1 milhão aqui. Paga esse 1 milhão. Manda esse cara embora, junto com o preparador físico dele, quem ele trouxe pra cá. Contrata o treinador, tira treinador desses times de Série B. Ah, não vem, não vem? É dinheiro, meu amigo. A vida do ser humano é movida a dinheiro. O cara trabalha pra quê? Porque ele acha o chefe dele bonito, a chefe dele bonita. Não, porque ele tem que colocar comida na casa dele. É dinheiro. Dá pra tirar o Eduardo Batista do Criciúma. Dá pra tirar um treinador bom do time de Série B. Porque além de tu reforçar teu elenco, enfraquece o outro, um adversário. O Remo tem dinheiro. Esse aqui é o negócio. O Remo não tinha dinheiro. Não poderia estar falando isso. Hoje o Remo tem dinheiro. A folha do Remo é a segunda mais cara da Série B. E ninguém nem se cogita em atraso de salário. Se cogita em contratar jogador pro NASP, né? Tem que pagar.
Inclusive o cara trabalha 15 dias, né? E folga 15 no Nacho. E nem joga, mas recebe. Mas enfim, é matemática. Paga a rescisão e a Série A vai ficar mais próximo. Série A ano que vem, 60 milhões de cota. Patrocínio na camisa, até dentro da camisa vai ter patrocínio. Virado do avesso a camisa vai ter patrocínio. Placa de publicidade, Mangueirão lotado, jogo contra Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Fortaleza e etc, etc, Corinthians. É dinheiro, ninguém vai lembrar dessa rescisão. Mas se vocês ficarem com o português, esse preparador físico fraquíssimo, e ficar contratando o jogador nunca vai entrar em forma, o jogador nunca vai saber o que é uma tática, o jogador não sabe nem o que está fazendo em campo. Aí joga um jogo bem, outro ruim, outro mais ou menos, outro péssimo, mas vai, ganha uma, perde, empata, ganha, perde, empata. Afinal, nós vamos chegar em 50 pontos, 47, 48, não vai subir, precisa de 62 para subir mais ou menos. Esse ano acho que até 61, 60 sobe. Mas e aí? Adianta a gente estar falando? Adianta o torcedor estar indo pro estádio? Se vocês aí dentro não fazem porra nenhuma, esse amor por macho? Uma semana para trabalhar. A desculpa dele foi a CBF, porque o avião, porque logística, tudo é difícil. Tudo no Remo é desculpa furada quando perde. Quando ganha, é. Uma semana para trabalhar. Não tem desculpa de descanso, de logística. Não tem desculpa. Vai pegar um time, eu vou me benzer antes, que é esses times que o Remo ressuscita. Um time que não ganha de ninguém, salário atrasado, perdeu por Lanterna, até então era Lanterna, Botafogo, né? Agora, se não me engano, é Amazonas. Até agora a gente ganha. Não, é aí que me preocupa. Eu queria pegar o Goiás na Serrinha de novo. Eu ia dizer pra vocês, rega, pai, tega, vamos trazer de lá, no mínimo empate. Vai levar um gol em 50 minutos, que o Remo também gosta de fazer isso. Mas essa é a cagada. A gente vai pegar um time que não ganha de ninguém. Um time que não ganha de ninguém, com o time morto. O time que não ganha de ninguém vai ganhar do time morto, né? Porque um não ganha, mas tá vivo, o outro já tá morto. É só enterrar. Como eu falei, o time que não corre em campo. Principalmente dentro de casa, me dá uma agonia isso. Só corre quando leva gol. Só corre quando o Rangel tá pra infartar lá no gol, debaixo dos três paus. Entendeu? Então é complicado. É muito complicado. Não vamos ter Pedro Rocha. É um ganho ou uma perda. Nem sei falar pra vocês mais. O cara é artilheiro. Mas tá mais fominha do que não sei o quê. Sabe aquele moleque do buchão novo quando ganha aquelas bolas dentro de leite? Vai pra rua, leva a bola, aí tem a bola, depois tem que voltar pra casa com a bola, porque ele é o dono da bola. É igual o Pedro Rocha, menino do buchão. Era hora do Antônio Bacalhau mudar a tática do time. Joga com 4 no meio campo, Antônio. Pelo amor de Deus, chega de 3 homens lá na frente. O teu time já é morto em campo, porque tu não tem comando. Um time que não corre, só joga pela qualidade técnica. Com 3 na frente, Pedro Rocha, Marrone da Vó não marca ninguém. Nem a própria alma, a própria sombra. Joga só com 2 lá, o Marrone da Vó. Coloca o Jadson nesse meio campo. Não adianta mais Pavani. Pelo amor de Deus, Pavani não é camisa 10. Pavani é segundo volante. Aprende isso. Caio Vinícius, se for pra jogar 30 minutos, nem coloca no avião, porque é capaz da gravidade atrapalhar a lesão dele. Então nem leva pra viajar. Viseu no banco pra quê, se o cara não joga? 250 mil no banco? Aí tu coloca Janderson. Cadê os atacantes que chegaram aí? Cadê o meio campo? Vão viajar? Ou vou se contundir lá no aeroporto, quando eu viajar na quinta ou na sexta para Minas Gerais? Então, pessoal, é muito preocupante. A gente olhando para a tabela aqui, dá para subir, mas dá para subir. Não vou te dizer que não é tão fácil subir, que a Série B é equilibrada. Mas não é difícil de subir. Não é difícil de subir. Restam 18 partidas. Remo ganhando aí 8 partidas. Ele vai empatar outras, porque é o rei dos empates. E o Remo vai subir, pessoal. 8, 9 partidas o Remo ganhando, ele sobe. Ficando aí com... Ele tem 7 vitórias, com mais 9, 16 vitórias, o Remo sobe. Ah, até a pontuação não vai dar ok por causa das 9 vitórias. Dá 27, né? 27 com 30 dá 57. É o que eu falei, ele vai empatar muitas partidas. O Remo é o rei do empate. O Remo não é de perder, o Remo quase não perde. Segundo time que menos perdeu com Goiás e Coritiba. Então é campanha ainda de acesso. Mas só que essa tabela aí, quinto lugar, que o Remo deve cair para sexto hoje, no máximo,
Às vezes ela vai enganar por tudo que eu acabei de falar da análise que eu fiz aqui. O Remo precisa se empenhar em campo, o Remo precisa performar em campo, o Remo precisa correr atrás da bola, o Remo precisa ter a bola. Essa é a grande verdade. Chamar esses caras no saco. Porra, uma folha de 4 milhões e os caras andando em campo, a torcida lotando o estádio, somos os líderes de renda e público. Bruto líquido. Isso não vale de nada, né? Para alguns jogadores. Mas final de semana é Cumbu, é shopping, é Salinas, é festa. Todo mundo curtindo a sua vida. O torcedor que gasta aí quase 50% do seu salário com o Remo. Fica onde? Então, minhas palavras aqui, principalmente pro Braz, abre teu olho. Abre teu olho. Tá na cara. Se o Remo subir, todo mundo ganha. Agora, se ficar esse amor aí, ninguém fizer nada, é mais um ano que a gente vai ficar na Série B, né? Como eu falei lá atrás, eu sempre pensei em meio de tabela, mas venderam acesso e o Remo pode subir, por que não cobrar, né? Nossos patrocinadores, meu amigo Robson Trindade, da RT Logística, 91 984 29 6127, armazenagem, logística, cargas especiais. Na verdade, o seu produto estará em segurança, né, com preço que cabe no seu bolso, né? Macapá, Manaus, né, tudo aí com a RT Logística. Nosso parceiro também, Neto Silva, da Multiprint Comunicação Visual, 984517210, DDD 91, a melhor gráfica audiovisual do estado do Pará, sem sombra de dúvida. Tem uma máquina lá ultravioleta, é incrível. Tu coloca a tua mão lá, mano, sai uma cópia. Daqui a pouco ele vai estar fazendo aí robô naquela máquina, porque é incrível o que aquela máquina faz. Nosso parceiro também, Asaf TV, arrebentando aí, né? Qualidade, mais de 4 mil canais, filmes, séries, jogos. Faz logo o teu plano da Asaf TV, porque tem jogo hoje que a gente vai secar, né? O adversário, porque a gente tá vivendo mais de secação do que o próprio Remo, que a gente não sabe o que esperar. Eu espero que o Remo ganhe sábado e tome vergonha na cara pra, né, diminuir o prejuízo. Nossa parceira também, Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, à frente da Guarda Municipal, de trabalho excelentíssimo, dando mais segurança e conforto, segurança e conforto para os moradores, né, da região metropolitana. Galera, a gente vai ficando por aqui. Se tudo der certo hoje à noite, uma live, né, para a gente refrescar um pouco mais a cabeça de vocês. O Bacalhau tem uma semana para treinar. Bora ver o que ele vai inventar pro sábado. Remo venceu, sábado. Ó, sorriso, tudo lindo. É como se tivesse ganho da Ferroviária e perdido lá. Então, até aí normal, já que a gente quer que o Remo faça dever de casa, recupera os 3 pontos. Empatou, não é legal, porque perdeu em casa. Perdeu, então, Deus o livre e guarde. Remo precisa ir atrás da vitória urgentemente. Valeu, galera. Um abraço, até mais tarde. Beijo no coração. Fui.